Boa noite a todos e a todas. Quero dizer que essa reunião está sendo gravada e vai ser colocada no site da casa depois da eleição. Por ser campanha, fica-se meio... Primeira vez que foi transmitida, né, em eleição. Então a gente, para nos resguardar, a gente está gravando a reunião e assim que passar as eleições a gente coloca ela no site. Né? Quero agradecer a presença de todos. E lá fora eu não preciso de agradecer porque não tem ninguém nos acompanhando devido a isso, né? Então, vamos iniciar com a oração do Pai Nosso, para a gente estar dando início a essa reunião, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido a primeira secretária Elizabeth Florencio a proceder à chamada dos vereadores. Celso Oliveira Freitas. Danilo Álvaro da Silva. Presente. Elizabeth Florencio, presente. Hernando Soares Neves. Presente. Everton Gonçalves de Oliveira. Presente. Jacenir Souza Miranda. Presente. José Aparecido da Silva. Presente. Leila Milton Teixeira. Presente. Anderson Ribeiro. Presente. Gente, agora, em nome do povo de Guapé, e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 25ª legislatura. Eu convido agora a equipe aí que faz parte da diretoria da Santa Casa, essa quer fazer uma apresentaçãozinha aqui, assim que a Beth vier da ata, para vocês poderem usar a tribuna ou fazer, viu? Ficar à vontade, viu? O que você quer ver da ata? Só comunicar, né, que a ata foi colocada no grupo, né, para os pares lerem a ata e solicitar o Rodrigo para colher a assinatura, se todos estiverem de acordo. Sim. Está de acordo? De acordo. Aí agora quem de vocês quiser, pode ficar à vontade, usar a tribuna aqui. Tribuna José Milton Campos. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhor presidente Boa Danilo, o senhor vice-presidente Uti, né, José Aparecido, e boa noite a secretária Elizabeth Florencio e os demais vereadores. Boa noite. Eu estou aqui em nome da Santa Casa de Misericórdia de Guapé. Nós represento a nova diretoria da Santa Casa. Nós estamos há 45 dias de muito trabalho, né? Estamos procurando conhecer a casa e nós viemos nos apresentar. Eu sou a presidente, a vice-presidente, a dona Marilda Lara, a primeira secretária, a Marise Pacheco, segundo secretário, ele está de licença pelo período eleitoral, e a primeira tesoureira, a Renata Laudares, segunda tesoureira, Juliana Costa. Nós viemos falar aqui um pouquinho da situação da Santa Casa, que ela sempre está enfrentando problemas. E a gente tem os dados, né, para falar a verdade, não são muito bons. A gente trabalha com déficit todo mês. A gente tem aqui na nossa... Eu até gostaria de, antes de fazer essa explanação, pedir licença, que a gente protocolou um documento, um ofício aqui, nessa casa hoje, e gostaria de estar passando para que todos aqui lessem, antes da minha fala. Só um momento, por favor.
pessoal, a gente, nesses poucos dias que a gente trabalha, a gente detectou assim, muitos problemas com relação à parte financeira, né? A Santa Casa ela trabalha com déficit todo mês, né? E isso é impossível de tocar um negócio assim. A Santa Casa ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, né, que presta serviço para o município. É uma entidade muito importante no município. Ela tem o município é o parceiro dela, é o maior parceiro que ela tem, e ela também tem um convênio com o SUS. E esses recursos são insuficientes para que ela possa sobreviver, né? Então, a gente tem aqui, eu vou falar para vocês em números, o município passa para nós em torno de 165 mil reais por mês. A gente tem aí o piso da enfermagem, que é em torno de 38 mil por mês, o SUS 24 mil por mês. Então, somando isso aí, dá em torno de 227 mil. E a nossa folha de pagamento é em torno de 440 mil. Então, ou seja, metade a gente fica no vermelho, né? Então, a gente precisa reverter essa situação, a gente está buscando reverter essa situação, procurando otimizar, né, vendo onde que a gente pode melhorar, cortar gastos, enfim, a gente está tentando ver de que forma, e sem prejudicar a qualidade do trabalho. E isso a gente não quer de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a gente quer melhorar a prestação de serviço para a população guapeense, né? Porque é ela que precisa. E a gente tem, entre a parceria entre o município e a Santa Casa, ela tem um objetivo único, que é a prestação de serviço para a população guapeense. E isso deve ser de boa qualidade. Então, nós viemos aqui conversar com vocês, pedir, apresentar a nossa situação e pedir ajuda a essa casa. Eu acredito que essa casa pode nos ajudar muito. A gente tem conversado também com outros setores, né, já conversamos com o executivo, com a secretária de saúde, enfim, para ver o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Tá bom? E agradeço a acolhida de vocês, né? Muito, eu acho que é uma parceria que a gente tem e que a gente está de braços abertos lá para conversar com vocês e qualquer outra pessoa ou instituição, a gente está lá para conversar com vocês, tá bom? Agora eu convido a primeira tesoureira para que ela possa fazer a leitura do ofício que a gente protocolou aqui hoje, tá bom? Sim. E muito obrigada a todos pela atenção, viu? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É um imenso orgulho de estar aqui hoje, né, nessa casa. Eu sou filha de Guapé, né, e está sendo uma das primeiras vezes que eu entro, né, dentro da Câmara para vir aqui, né, falar diretamente para vocês. Então, como a Mônica colocou, né, nós somos a nova diretoria e a gente está tomando pé da situação lá na Santa Casa. E a Mônica acabou expondo, né, alguns valores, né, que a gente tem trabalhado lá, ou seja, sempre no vermelho. Então, fica difícil a gente conseguir construir algo, né, novo que possa agregar, né, mais atendimento às pessoas. Por isso, então, né, que a gente veio pedir, né, a parceria de vocês, né, enquanto vereadores. Então, eu vou ler agora o ofício que a gente protocolou. Bom, a referência é a solicitação de indicação para o repasse de sobras orçamentárias 2024. A Associação Santa Casa de Misericórdia de Guapé, na forma da lei e na condição de prestadora de serviço de saúde à população deste município, roga a esta Casa Legislativa de Vereadores que a mesma seja indicada para o recebimento dos recursos de sobra de orçamento que esta Câmara possa devolver este ano ao Executivo Municipal. Como
é do conhecimento desta Câmara de Vereadores, a Associação Santa Casa de Misericórdia de Guapé passa por momentos difíceis. É uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, parceira do município em oferecer serviços de saúde à população. É cada vez mais procurada pelos munícipes, buscando pelo serviço de pronto atendimento, que oferece por essa parceria, mantido por 24 horas, assim como o serviço de remoção e busca de pacientes para e de outras localidades, e enfermaria. Certo de podermos contar com sua sensibilidade e apoio, que serão revertidos à população neste setor tão sensível que é a saúde. Convidamos a todos os vereadores e vereadoras que façam uma visita à nossa Santa Casa, que, podendo, pensem numa necessidade e destinem a ela recursos de suas emendas para que a população tenha cada vez mais um serviço merecido, de qualidade e a tempo nesse setor. Colocamos-nos à disposição desta Câmara Municipal de Vereadores para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Com apreço e gratidão e respeito, Associação Santa Casa de Misericórdia de Guapé, Amônia Silva Oliveira, presidente. Sim, eu queria falar para vocês a respeito da parte jurídica, né? Porque a casa não pode pegar um dinheiro da casa e passar com a entidade sem ser devolvido para o município, até mais o nosso advogado aí depois pode sanar para vocês as dúvidas, né? E eu creio que todos os vereadores que estão aqui presentes nessa casa, nunca, assim, que deixou uma vírgula de ajudar, tentar ajudar, aprovar projeto que falasse que fosse saúde e educação, né? E a gente vê, igual foi passado aqui para a gente, a diferença de que recarga e gasta, é uma coisa que vai criando um buraco que um dia nem tem jeito de sair dentro dele mais, né? Então, assim, a gente tem que achar algum recurso jurídico que possa fazer para estar ajudando a Santa Casa, porque todo mundo, a hora que precisa, corre para a Santa Casa, né? O pai está com um filho doente aí, ele não pensa outra coisa a não ser correr lá e querer ser atendido rápido ainda, né? Aí a gente já votou projeto aqui de farmácias permanecer aberta, para o pai chegar fora de hora, ter plantão 24 horas, a gente já votamos isso aqui. Agora, esse termo jurídico, a gente deixa para o nosso assessor jurídico aqui, o Reinaldo, explicar para vocês os trâmites da lei que impede o vereador de pegar. Nós temos aí umas emendas impositivas que foi destinada para Santa Casa, para a PAI, entendeu? Até essas emendas têm que ser cobradas agora. Mas então, assim, já teve isto. E a gente talvez até passa um pouco despercebido, assim, sem saber como que está lá, qual que é o déficit que está devendo a nossa Santa Casa, porque é uma coisa que todo cidadão guapeense tem que abrir os braços e abraçar a Santa Casa, porque é o refúgio nosso na hora que a gente mais precisa, que é uma doença, é a Santa Casa, né? Então, eu vou deixar o Reinaldo dar uma explanada direitinho para nós, Reinaldo, por favor. Sim. Mas há uma indicação, né? Sim. A gente está pedindo, assim, que essa instituição seja também indicada. É o que eu quero falar para vocês, é isso. A gente pode até fazer a indicação, mas aí depende do executivo se ele vai acatar a indicação ou não. Que se já pudesse sair daqui uma lei de X, sei lá, mas infelizmente acho que a lei não permite isso, entendeu? Vai, Reinaldo. Pois bem, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem aí em outros momentos. Inicialmente, como foi falado, os recursos oriundos do Poder Legislativo, eles só podem ser usados em questões referente aos gastos do Poder Legislativo, né? De forma interna e nas suas execuções. Então, como a gente já até foi requisitado, né, senhor presidente, em outros momentos, por outras instituições, até por questão de segurança jurídica, isso não é permitido. O que de fato pode acontecer é uma indicação coletiva dos nobres vereadores
no sentido de direcionar algum recurso à Santa Casa. Porém, isso tem que ficar bem claro que a discricionariedade de designar o recurso, ela é do chefe do Poder Executivo. Ou seja, o presidente da Câmara, ele pode, no exercício da função, devolver aí aos cofres do Poder Executivo qualquer valor que seja, mas a titularidade de remanejar esse recurso, ou seja, a caneta, ela é do chefe do Poder Executivo. Agora, uma coisa que a gente até conversou, né, Beth, em outro dia, que é uma coisa a se pensar de forma coletiva, entretanto, quando se fala em obras de melhorias, que é a questão das emendas impositivas. Eu, particularmente, de forma jurídica, eu tenho, até conversando com a Beth sobre a questão, a ideia de alocação de recursos de forma coletiva. Ou seja, ao invés de você ramificar recursos em que os vereadores têm a titularidade para isso e podem destinar para isso, se houvesse consenso e comum acordo, e quando eu digo comum acordo, é inclusive da instituição, por quê? Porque esses são recursos que, na maioria das vezes, não pode serem destinados à administração da própria instituição, elas têm que estar vinculados a projeto e tudo mais. Então, de repente, diante do projeto, se tiver projeto de ampliação ou de estruturação, e se for de forma coletiva, acredito que é uma coisa a se pensar, assim como temos várias outras demandas na cidade. Aí nós batemos naquela tecla que você, às vezes, ajuda uma instituição e descobre a outra. Porém, a gente precisa pensar de forma coletiva aonde o recurso vai ser mais bem alocado, porque, de fato, não dá para fazer tudo, né? Porém, é uma janela que eu vejo que a administração pública tem hoje de fazer uma obra grande, porque as emendas impositivas, da forma como vai ser alocada esse ano, e no valor, dá um valor razoavelmente alto, né? Que, consequentemente, eu particularmente entendo que o correto é investir em obra de infraestrutura, construção, né? E que a gente tem várias na cidade. Eu acho que demanda não é só a Santa Casa, a gente tem o SAAI, a gente tem várias outras instituições. Então, é só uma ideia que a gente tinha comentado, que eu particularmente entendo que dá para se fazer uma obra maior e onde você consegue reunir determinados recursos. Doutor, só uma pergunta. Porque a emenda impositiva, ela tem uma porcentagem dela que já é Destinado à saúde. destinada à saúde. 50%. Esse 50%, por exemplo, que já tem a obrigação de destinar para a saúde, eu lembro que na última emenda impositiva eu destinei para a saúde da mulher. Ela pode ser destinada à Santa Casa? Isso. Por exemplo, porque no caso, né, que eu entendo aqui no momento da Santa Casa, eles estão precisando de custeio, né? Seria um custeio, não um investimento. No caso das emendas impositivas, esse 50% a gente pode direcionar eles para a Santa Casa? Eu entendo que sim, porque ele vai cair na prestação de serviço, né, que no caso seria, ao meu ver ali, se não estiver enganado, a prestação de serviço básica, que seria os atendimentos primários. Então, eu até entendo que, de repente, ficaria até mais fácil para o executivo executar do que como foi feito da última vez, no sentido de destinar ali a só áreas específicas, igual como você mesmo fez, né? Acho que destinou para a área da mulher, um negócio assim. Sim, sim. Aí, às vezes, chega na hora de cumprir, tem até uma dificuldade com relação ao cumprimento. Isso aí já seria uma fórmula de ter esses 50% já efetivo para a entidade que seria a Santa Casa, né? E eu creio que a gente está no final de mandato, mas independente de quem entrar e ficar aqui, vai ter que estar junto com a Santa Casa. De uma forma ou de outra, fazer algum projeto, correr atrás, porque não tem aonde fugir quando um filho fica doente se não for a Santa Casa. E não tem nada que você toque no vermelho. Não existe. Se você for tocar a sua casa no vermelho, uma hora você larga de ter supermercado que te vende, você larga de ter tudo, você vai passar fome. Então, assim, a entidade tem que ter
uma prestação de conta para a população inteira ver que tem muito mais gasto do que a arrecadação, porque eu creio também, sempre eu já falei que na época dessas colheitas, esses empresários que o Guapé tem, micro e grande produtor, poderia ajudar bem mais a nossa Santa Casa, mas tem que ter uma realidade bem transparente para que esse povo possa estar ajudando. E o executivo e o legislativo futuro que vão vir para Guapé, que pense com carinho e não deixa, não deixa a peteca cair, porque o refúgio que qualquer pai, qualquer mãe tem aqui no município é a Santa Casa, não tem outro não, né? Agora, se igual o doutor Abeto fez uma pergunta muito boa aqui, que é a respeito desses 50%, e o Reinaldo até falou que fica até mais fácil de gastar, de aplicar esse dinheiro, é pegar uma prestação de conta bem transparente, ver o que gasta com médico tal, plantão tal, remédio tal, e o produtor, o cidadão guapeense que entra lá e fala assim, está demorando demais para atender meu filho, ele vai pensar 3 vezes antes de falar isso. O que está acontecendo, da onde está vindo o dinheiro, aonde que o filho dele está indo e como que está sendo atendido, entendeu? Porque eu tenho uma neta que mora em Franca, eu falo até a cidade. Minha filha já chegou a ficar 6 horas lá para ela passar na triagem. Então, assim, o povo vem, reclama de Guapé, não sei o que tem, mas assim, o povo tem que ter a transparência do gasto, a transparência do que é doado, para ver se ajuda mais na arrecadação e fazer trabalhar fora do vermelho. Porque isso aí eu acho que é o sonho de todo pai, de toda mãe, de todo cidadão, né, Anderson? Aqui dentro da nossa cidade, né? Então eu creio que dependendo de quem vai estar aqui na próxima legislação, vai estar abraçado com essa Santa Casa e fazer funcionar. Assim, a gente reza e pede que isso aconteça, né? Sim? Sim? Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a nova diretoria da casa, né? Da Santa Casa, e agradecer a antiga, né? Que eu sei o esforço que estiver lá também e compreendo o esforço que vocês estão tendo agora lá, né? Sobre o orçamento positivo, eu fiz até uns cálculos aqui enquanto estava conversando. Eu estive conversando com o doutor Reinaldo esses dias. É possível que a gente arrecada pelo orçamento desse ano 2% da arrecadação do orçamento total. Isso dá, em média, em torno de R$160 mil para cada vereador no orçamento. Como 50% desse dinheiro tem que ser, é obrigatório a ser destinado à saúde, eu sugiro aqui, né, que a gente que vai fazer esse orçamento no próximo ano, independente da gente estar aqui ou não, então, 160 dividido ao meio dá R$80 mil. 80 mil vezes 9, R$700 mil que daria por ano, certo? Acredito eu que se todos aqui tiverem o bom senso e a gente fazer isso, vai ajudar muito a Santa Casa. A gente automaticamente já estaria destinando para a Santa Casa 720 mil, os novos vereadores, né, do orçamento impositivo. E a respeito do orçamento da Casa, da Câmara, realmente eu fui presidente por 2 vezes, né, e compreendo o que o presidente está falando aí. O que o presidente pode fazer nada mais é que indicar, né? Ouvendo o bom senso do Poder Executivo, né, isso pode acontecer. Então, eu já cheguei a devolver até 725 mil no final do mandato, fiz algumas indicações e realmente não foi atendidas, né? Mas a gente não tem como controlar isso. A forma correta realmente é indicar, né? O doutor Reinaldo falou uma coisa ali que eu achei muito interessante, de repente essa indicação sendo fortificada pela a mesa e os demais colegas, ganha um poder maior, né, de execução do próximo prefeito. Então, de repente fica essa sugestão, se o presidente achar que vai ter uma sobra no final do ano, já quiser destinar a casa, eu faço o meu compromisso já de ajudar. E sobre o orçamento positivo, né, eu creio que ia ajudar muito, muito a Santa Casa, né? Então, a gente faz só uns 720 mil, você divide por 12, dá uma resultado boa, né? Chega a compor o que está faltando, a necessidade dos extras. Então, eu me coloco à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, tá? E, da minha parte, eu estou de comum acordo para fazer essa distribuição. Tá bom? Presidente. Sim. Eu também gostaria de, primeiramente, cumprimentar a nova diretoria, né? E eu nunca fui da diretoria da Santa Casa, mas eu gosto muito da Santa Casa, né, da saúde como um todo, e é uma luta que vem de muitos anos, né? A gente está aí, como se diz, já mais aperto do que esse já passou. 2018, né, Anderson? Você lembra?
Então, assim, a gente sabe que é uma luta assim, que se todos contribuir, vai caminhando. Né? A gente sabe da necessidade. Santa Casa é uma instituição 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E tudo descartável. Então, a gente sabe da necessidade. Eu queria colocar uma questão, quando a Mônia falou da enfermagem, e quando nós aprovamos o piso da enfermagem aqui nessa casa, constava as enfermeiras da Santa Casa dentro do projeto do governo. Eu não sei, né, como que está sendo feito esse repasse. Isso deveria ser esse repasse. Ele vai direto para a Santa Casa. Então, o recurso do governo federal está suprindo as enfermeiras e técnicos de enfermagem dentro da Santa Casa de Guapé. Ah, tá, não é porque eu até achei estranho, né, pelo fato da folha, né, e ter incluído o piso da enfermagem, que já é um custeio 100% do governo do Estado, do governo federal. Então, era esse questionamento que eu iria fazer, que se caso não tivesse sendo feito, né, a gente teria que buscar junto à Secretaria de Saúde, porque aqui na casa nós aprovamos um recurso para que fosse custeado os técnicos de enfermagem e as enfermeiras. Então, se esse recurso está vindo, então é interessante. Outra questão, até um dia eu falei com a dona Marilda, é a questão das pequenas cirurgias. Entendeu, Amônia? Não é muito, mas ajuda. Né? Ajuda a manter a Santa Casa, porque existe a exigência do governo que a Santa Casa ela tem que ter aquele índice do SUS para poder estar recebendo recurso. Então, essas parcerias é importante, né? Chega a arrecadar não um valor alto, mas uma quantia razoável, né? Que dá para ajudar a manter e fazer as parcerias com os outros municípios, igual foi feito anteriormente, entendeu? Né, as pequenas cirurgias que dê para fazer na Santa Casa de Guapé é importantíssimo que faça para a gente manter a Santa Casa e, ao mesmo tempo, a gente ter um recurso que dá para o custeio, que ajuda, né? Não resolve, mas ajuda. Então, essas meus dois questionamentos. Entendeu? Gente, então, não sei se alguém aqui quer explanar alguma coisa a mais, que aí a gente tem que dar uma entrada na reunião depois. Só dar um parabéns mesmo pela diretoria, viu? Não é um trabalho, né? É um amor que vocês pegaram pela Santa Casa, pelo município, né? Pela população. É um trabalho árduo, né? Que nem a Beth falou, 24 horas por dia. E assim, eu concordo com o que o Anderson falou, integralmente, que a gente tem que colocar no orçamento, né? Para o ano que vem. Porque as emendas nossas já foram destinadas, né? Para o ano seguinte. E esse valor somado, a gente consegue ajudar muito a Santa Casa. O valor aumentou um pouco, mas é o orçamento que a gente tem que deixar fechado para o ano que vem. E as emendas, né, se nós tiver, quem tiver aqui de vereador, né, a gente não tem certeza, e destinar essas emendas para a Santa Casa, né, já que esse ano a gente destinou para a área de saúde, né, e as outras porcentagens tem como a gente ajudar o município nas outras áreas, e creio como a Santa Casa também precisa dessa ajuda, né, as outras instituições precisam também, né, como o Lar, a PAI. Mas é uma coisa da gente pensar e já deixar isso firmado já para o ano que vem. Viu? Da minha parte, que vocês precisarem, né? Quando a gente estiver aqui, vocês podem contar. Eu queria até pedir licença para parabenizar os vereadores que tiveram essa ideia, em especial o Anderson, porque eu particularmente vejo as emendas impositivas como uma ferramenta muito boa, mas eu também entendo que elas têm que ser de forma coletiva, porque senão você ramifica muito dinheiro. Até ainda usei o termo outro dia que às vezes você acaba cumprindo outras funções, que é a função do executivo, com um dinheiro que é de titularidade sua de usá-lo, né? Então, quando se acasa, os vereadores realmente seguir essa linha de destinar os 50%, eu acho que até eu vou ficar satisfeito, que fica fácil de encaixar no orçamento, de fazer a norma. Então, assim, porque assim, até para quem vai cumprir lá na prefeitura vai ficar feliz. Ao invés de você trabalhar com 9 fichas, você vai ter uma só, né? Eu costumo dizer que assim, é igual a vida da gente, às vezes você tem que deixar de investir num lugar para pôr no outro.
Lógico que vai às vezes alguma instituição vai ficar desfalcada e tal, mas o dinheiro vai para um lugar que vai ter uma utilidade pública, de interesse público, e que vai num montante maior, que vai poder ser utilizado e servir de forma mais ampla. Então, eu deixo os parabéns aos vereadores. E, doutor Reinaldo, essa seria para custeio mesmo. As emendas positivas seriam direto para custeio, né? Isso. Sim, porque como elas são investimentos para a saúde, e como a Santa Casa presta o serviço de atendimento básico, né, como atendimento e tudo, vai entrar como A custeio. Santa Casa mais precisa é o custeio, não é, gente? Exatamente. Tem muitas emendas parlamentares que às vezes vem e fica travado, né, não consegue ajudar momentaneamente a Santa Casa. A gente já conseguiu algumas emendas de deputado que às vezes para custeio, né, nossa, é um alívio para a Santa Casa. Mas as outras que já é determinada é mais difícil de utilizar, né? Mas se é para custeio, então, né, seria interessante. Lembrando que isso é 50% só a destinação. Ainda sobra 50%. 50% que dá para todos os colegas ajudar outra Indicar. instituição, como Sim. a PAI, a Vila e alguma outra. Então, sim, eu acho muito bacana. Hoje o déficit da Santa Casa mensal é quanto? Que fica negativo? O déficit mensal da Santa Casa. O déficit mensal da Santa Casa que fica. O que ainda para suprir isso. E os gastos? E os gastos? O saldo negativo, no vermelho, quanto que fica por em vermelho mês? fica quanto? Hã? Mensal. Fica devendo todo mês 200 mil. Porque só a folha de pagamento de médicos e enfermagem está na casa de seus 170 mil. Então, assim, o custeio passa 165 Mas ela não É só fazer milagre, porque não tem condição de. Não tem jeito. Não tem. então não entra na arrecadação da Santa Casa. Mas com essa ideia, o que pode acontecer? Divide 720 por 12, dá 60 mil a mais já para ajudar. Já é uma ajuda bem simbólica, né? Muito simbólica. Né? Exatamente. Os 257 mil que vocês têm. Tem que rezar para não acontecer nada de grave. Dos terrenos que foi doado pelo município, ainda resta algum dinheiro? Tem? Que Deus abençoe muito. Muito socorro. É difícil.
Isto. com transparência e impessoalidade. Sim. É o que a gente pede, até assim, porque eu creio que se a transparência chegar lá no usuário, lá na roça, no produtor, vai ter mais ajuda. Porque a gente sente, a gente sabe que o tanto que é árduo o serviço de vocês e não tem como trabalhar no vermelho. Então, por isso que a gente vai ter que levar para o usuário da Santa Casa a transparência do que é gasto e o que está vindo. Porque, de uma forma ou de outra, essa Santa Casa tem que sair dessa dívida, tem que trabalhar no verde, arrumadinho, entendeu? É isso que a gente sonha, é com isso, entendeu? A confiança, isto. É. A confiança, sim. O presidente, só Sim, sim. Sim. É. Então, o presidente, só para finalizar, eu gostaria de fazer um questionamento, né? E pelo fato, né, como a Amônia disse, né, da Santa Casa, eu gostaria, porque como eu fui voluntária da Santa Casa e eu acompanhei a Santa Casa com toda a transparência, inclusive de várias reuniões aqui na Câmara, dos lotes que foram doados, né, e tudo mais. Então, assim, eu acompanhei bem de perto, né, e eu gostaria muito, sabe, Amônia, que fosse feito um levantamento na Santa Casa e apresentasse a essa casa, né, o que aconteceu lá dentro. Porque a gente ouve, né, conversas, né, e a gente, na realidade, a gente não tem nada na mão. Entendeu? Porque dá-se a entender, né? Dá-se a entender que teve, assim, alguma coisa, que teve dinheiro saído em mala, igual eu ouvi um áudio outro dia, entendeu? Então, isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque nós tivemos aqui na casa, em 2018, uma situação parecida com essa, e onde também nós viemos aqui nessa casa pedir, no desespero mesmo, entendeu? Que a Santa Casa, na época, tinha 700 mil reais de dívida com a Receita Federal, mais de 100 mil reais de dívida com o SAI, com a CEMIG. Então, assim, eu gostaria muito, doutor Reinaldo, depois eu gostaria de fazer um ofício, né, e encaminhar para a diretoria da Santa Casa, porque é importante, entendeu? Porque se tiver erro, e teve erro, né, alguém tem que pagar, entendeu? Então, eu acho assim, no meu ponto de vista, só para finalizar, né, eu acho que nós estamos lidando com recurso público, nós estamos lidando com pessoas. Eu também saí de porta em porta pedindo café, entendeu? Para a Santa Casa. Nós fizemos evento para a Santa Casa, a gente vendia espetinho nos jogos de futebol, aonde nós voluntários, nós levava a Maísa, que era presidente, colocava água no superlitro para nós não tomar uma água de garrafinha, para não dar prejuízo para a Santa Casa. Então, assim, eu acho que, como vocês são uma diretoria nova que entrou, eu gostaria muito, né, de saber, entendeu? Então, e tem que estar lá dentro. Entendeu? Né? Exatamente. Eu sou uma da parte interessada, não como vereadora, mas como Beth, que fui voluntária da Santa Casa, eu gostaria de saber. Entendeu? Vereadora deve continuar a ser, porque deixou de ser voluntária, mas a gente é convida novamente porque nós precisamos, quanto mais da sua força, da sua influência, que a senhora continue. Não sei porque deixou, porém... A gente agradece e reza para vocês, porque é só oração e fé para aguentar
o que nós acabamos de ver aqui. E isso, o cidadão, para vocês verem a ironia do destino, essa reunião hoje não está sendo transmitida para fora da casa, está sendo gravada. Mas a gente reza para vocês que a gente encontra um refúgio de sair disso, e o cidadão guapeense, o usuário, que são 100%, não é 99,9% não, que necessita de Guapé, da Santa Casa de Guapé, ele tem que ter, a hora que eu falei transparência, ele tem que ter isto que está acontecendo agora na atualidade, na sua casa, para ele saber assim, que a hora que ele pegar um filho dele e levar lá, como que está passando a entidade lá, o que está faltando lá, por que ele não ajudou com isso ou com aquilo, entendeu? É essa transparência que eu acho que a entidade lá vai ter que fazer e pegar a formiguinha e instalar em toda a moradia de Guapé. Gente, a nossa Santa Casa recebe isso e está gastando isto. E isto que nós estamos gastando é com isso e com isso. E o que nós recebemos são disso e disto. Porque aí o cidadão vai saber e vai dar valor em quem está lá voluntário igual vocês, lutando para que essa entidade prospere, entendeu? E se alguém errou, que pague, entendeu? Essas doações de lote, essas coisas, também tem que estar na vista do cidadão, qual lote foi vendido para qual, porque o que fez com o dinheiro daquele lote, o que não fez, entendeu? Isso eu acho que o cidadão guapeense merece, e eu acho que aí assim, ele tem que ajudar mais. Certo? Eu quero agradecer a presença de vocês, nós temos que tocar uma reunião aqui, se alguém de vocês quiser explanar mais alguma coisa, algum colega, fica à vontade para nós dar início na sequência na reunião. Sim, sim. Não houve esse site irregular da Santa Casa. Sim. E também agradecer essa diretoria que estava lá, porque era uma turma de voluntário que estava lá, e talvez você vai pegar uma pessoa que dedicou, sim, aí você pega e vai jogar pedra nela, então ninguém. Então eu acho que a gente tem que só ter essa transparência para o cidadão. O que está se passando na nossa comunidade, na nossa cidade, o que entra, para onde que ele sai, quanto que entra e quanto que está gastando, né? Mas o que depender da casa, eu creio que todos aqui estão empenhados para isso, e eu agradeço muito, viu? Falou, tudo de bom para vocês. Falou. Vamos dar sequência. Só respondendo a sua pergunta, Beth, eu acho que a casa pode oficializar a instituição, né, para apresentar fazer essa sindicância, essa verificação. E do meu conhecimento administrativo, eu alerto, inclusive, a diretoria, sobre a questão, às vezes, da gente não cair nas falácias, que é o seguinte: uma coisa eu garanto, pelo pouco tempo que vocês já estão na administração, do pouco que eu conheço da história da Santa Casa, porque assim, é muito fácil você administrar uma empresa que dá lucro, mas você administrar uma instituição que tem um gasto 24 horas é muito difícil. É muito fácil, às vezes, para o cidadão comum dizer assim: a prefeitura destinou 2 milhões, 3 milhões, é um saco sem fundo. A gente, infelizmente, ouve isso. Mas aí, como a gente já ouviu aqui hoje, vocês mesmos falando, tem um déficit de 200 mil. Um déficit de 200 mil, 1 milhão é uma gota d'água, né? Então, assim, eu sou do tipo que dinheiro público tem que ser usado com a maior seriedade possível. Se teve algum responsável, se teve alguma desonestidade, seja ele quem for, deve responder por isso, civil e penalmente, até por questão de transparência. Mas, ao mesmo tempo, eu falo sobre isso com determinado cuidado, por quê? Para que a gente não possa ser vítima do próprio veneno, no sentido de hoje vocês ser a diretoria, daqui a algum tempo ser outra diretoria, e às vezes falar mal de vocês, não porque duvidando da honestidade, quando na verdade vocês estavam ali se doando, lutando por uma coisa que eu particularmente sei que é muito difícil, né? Administrar, fechar as contas é muito difícil. Então, assim, porque eu particularmente falo, porque é muito comum às vezes a gente ver do cidadão normal, que não tem um conhecimento, que é leigo e que é normal,
Você analisar a situação de fora é uma coisa, mas de dentro é muito difícil. É igual às vezes tem gente que fala, poxa, a Câmara poderia ajudar a gente. Nós temos as limitações também. Mas, no mais, eu também, como cidadão, parabenizo a cada um de vocês pelo trabalho, porque eu sei que não é fácil. Complementando o que o senhor está falando, foi feita uma auditoria recente, até paga uma empresa privada, um valor significativo até para uma auditoria, que a direção está estudando, Sim, vendo, e ela está à disposição, sim, né? sim. Porque isso aí eles fizeram com a diretoria anterior sobre fatos anteriores. Então, deve embasar bem o que talvez vocês tenham necessidade de saber, né, do que foi decorrido. Mas a ideia é tocar daqui para frente da melhor maneira possível, tentando equacionar os problemas de gestão, que muitas vezes não é má intenção, não é dolo, não é querer Sim. fazer coisas erradas, mas algumas coisas acontecem. Sim, Exatamente por uma inexperiência de gestão mesmo, que cada vez fica mais complicada. Mas há pelo menos essa boa vontade grande de buscar solucionar isso para prestar um bom serviço. sim. Agradecendo, obrigado. Falou. Obrigado. Obrigado. Doutor, vamos lá? Vamos lá. Senhor presidente, dando continuidade, eu passo Boa noite. a leitura dos ofícios recebidos. O primeiro deles é assunto solicita reunião para discussão da situação atual do matadouro municipal. Prezado senhor Danilo Alvo da Silva, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar uma reunião informal com Vossa Excelência e demais vereadores de nosso município para o dia 13 de agosto de 2024, às 9 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Guapé. A pauta da referida reunião será a discussão sobre a situação atual do matadouro de gado do nosso município. Este encontro tem como objetivo buscar soluções colaborativas para os desafios enfrentados, além de promover uma troca de ideias que possa contribuir de forma eficaz para a resolução dos problemas relacionados à manutenção do matadouro. Guapé, 8 de agosto de 2024, Evandro Antônio de Oliveira, O Reinaldo, prefeito municipal de Guapé. essa reunião do dia 13, vocês viram bem, foi colocada na pauta, convidando, depois a gente cancelou a reunião, porque a gente fez uma reunião lá interna, justamente para ver se a gente resolvia essa questão desse matadouro de uma vez por todas. Porque esse matadouro, desde quando construiu ele, está assim, sabe? É uma casa de dono de ninguém. A hora que funciona, funciona um mês, depois vem multa, vem fiscalização, não está certo. Aí acharam por bem fazer, dentro da lei, tudo certinho, fazer uma reforma no matadouro, lá no recinto, e ver o que vai gastar para ele funcionar dentro da lei certinho, com tanto de abate, vai até averiguar esse tanto de abate que vai ter por dia, e aí por isso o município está levando o abate lá em Boa Esperança, está mandando um carro com fiscalização, porque estava acontecendo, você mandava uma carcaça e vinha outra, você acredita? Aí está mandando um carro e todo dia de abate, com 2 fiscal para assistir o abate e o peso. Está tendo que fazer isto, lá em Boa Esperança, até que vá vir algum projeto para casa, para a gente estudar direitinho, para resolver o problema desse matadouro. Entendeu? Aí na onde que vocês viram lá que convidaram a reunião, depois cancelaram. Porque senão ia ficar a mesma coisa, ia resolver uma coisa só para 2 dias, 3 dias, depois estava o problema novamente, né? Então, assim, eu até convido todos os membros aqui dessa casa para fiscalizar mais, ver o que possa estar sendo feito nesse matadouro, para que não dê problema mais, né? Chegou uma denúncia anônima para mim, que estava sendo matado uma quantia de gado e não estava sendo repassado, parece que é R$250 por cabeça de gado, que tem que ser repassado para o matador. Sim. E estava matando gado e não estava repassando aquela quantia. E o matador hoje, eu acho que ele não tem contador, né? Não tem fiscal que acompanha diariamente isso aí. Ele exige uma questão de uma chapa de fiscalização,
e a decantação de sangue de uma vazante para a terceira, ela tem que ter uma pessoa apta a monitorar isso. Então é coisa assim que tem que ser feito com carinho, bem feita, porque ela ajuda muito o Guapé, mas tem que ser uma coisa que caminhe com as próprias pernas também. E se for dando uma fiscalização sem remuneração, também não dá certo. Não dá certo. Mas não exige até do efetivo. É umas leis lá que é muito penosa, a multa é muito alta, então é por isso que a gente tem que fazer uma coisa de uma vez por todas, né? Vai, Reinaldo. Na continuidade, senhor presidente, o próximo ofício é o ofício número 461 de 2024, do Regov, a sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, assunto comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1967, notificamos a Vossa Senhoria para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 3/8/2024, no valor de R$10 milhões destinados a este município, referente à parcela de contrato de financiamento número 060 8912-12/2023, assinado em 29/6/2023, no âmbito do programa Financiamento de Infraestrutura e Saneamento Ambiental, na modalidade FINISA, despesa de capital. Respeitosamente, Lilian Cristina da Silva, analista plena, gerente de representação executiva do Governo de Poços de Caldas, e Leonardo Franco Silva, coordenador de filial e representação da gerência executiva do Governo de Poços de Caldas, da Caixa Econômica Federal. Próximo é uma declaração de impacto financeiro. O senhor presidente da Câmara Municipal de Guapé, conformidade com registros apresentados pela diretoria do Departamento Contábil e Financeiro da Câmara Municipal de Guapé, declara que o aumento de gastos do Poder Legislativo decorrente do projeto de lei que fixa o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Guapé para a legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de 2028 e da outras providências, dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do projeto de lei orçamentária de 2025. Destaca-se ainda que está dentro do determinado pela Constituição Federal, artigo 29, inciso 6º, a linha B, ou seja, menor que 30% da remuneração dos deputados estadual. Guapé, 19 de agosto de 2024, vai assinado pelo presidente Danilo Álvaro da Silva e pelo contador da Câmara Municipal de Guapé, senhor Luiz Carlos Barreiro. Próximo agora é um requerimento de informação, requerimento número 10 de 2024, a serviço do gabinete da vereadora Jacenir Souza Miranda, assunto requisição de informação. Excelentíssimo senhor presidente Danilo Álvaro da Silva, venho por meio deste apresentar ao plenário o seguinte requerimento de informação referente aos repasses de subvenção da Prefeitura Municipal de Guapé para a AFAG, Associação dos Agricultores Familiares de Guapé, no período compreendido entre janeiro de 2023 até o presente momento. Diante da correta utilização dos recursos públicos, gostaria de obter as seguintes documentações e informações do Poder Executivo. 1. Os valores repassados em cada mês. 2. A destinação dos recursos repassados, incluindo notas fiscais, recibos e outros documentos comprobatórios. 3. O saldo existente, se houver. 4. Relatório das atividades envolvidas com os recursos repassados. Solicito que a referida prestação de contas seja encaminhada, dentro do prazo legal, conformidade com as normas vigentes, a fim de garantir a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jacenir Souza Miranda, vereadora. Senhor presidente, passamos então à ordem do dia. Sim.
primeiramente, teremos um pedido de inclusão em pauta do projeto 05 de 2024, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Guapé. O projeto até já passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação com aprovação. Houve aprovação também por parte da Comissão de Finanças, o senhor presidente autorizou, e o projeto até não estava na pauta, mas o setor contábil nos informou que o prazo para encaminhamento da norma ao Tribunal de Contas é até dia 30, então o nosso prazo está curto. Sim. Projeto de lei número 5/2024, legislativo, com pedido de inclusão em pauta, realizado pelo presidente Danilo Álvaro da Silva. Votação do pedido em pauta. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Aprovado, presidente. Sim. Senhor presidente, eu peço licença só para comunicar que, conforme a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na última reunião que teve, ela já havia questionado sobre a questão de fixar, juntamente com o projeto de lei, o subsídio do prefeito e do vice-prefeito, que a lei antiga não fixava isso. E eu tomei a liberdade de fazer a emenda a pedido dela, da qual eu vou ler e, posteriormente, coloca-se em votação. Já declaro que a gente oficializou o Poder Executivo e o mesmo respondeu até de forma formal hoje, para adiantar, repassando os valores que são praticados atualmente, incluindo aí os índices de correção que teve nos últimos anos. Entretanto, a intenção do chefe do Poder Executivo é manter o salário como está. Sim. Então, a gente, se for aprovado, vai ser uma inclusão na norma simplesmente para fins de organização mesmo. Sim. Eu até acompanhei hoje esse trâmite aí desse projeto, né? E a contabilidade nossa aqui, o Luiz, já deu uma olhada pela correção, porque tem uma lei de 2012. Depois, mas foi corrigindo tudo, bate em cima, tudo certinho, então é só para e tudo aí que na votação já fica pronto. Vai ficar o mesmo para o ano que vem. Serão duas emendas. A primeira dela, a emenda aditiva 01 no PL 05 de 2024, do Poder Legislativo. O artigo 1º do PL passará a vigir acrescido dos incisos 1 e 2, na forma que segue. Incisos 1. O subsídio do prefeito para a legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 fica fixado em R$ 20.218,44, conforme o valor atual que é pago hoje. O subsídio do vice-prefeito para a legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 fica fixado em R$ 9.115,77, conforme também o valor que é pago hoje. A emenda de redação 01, que é a próxima emenda, também no próprio projeto, vem alterar o artigo 6º e 7º do PL, que passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 6º. Fica a mesa diretora da Câmara Municipal autorizada a promover a redução do subsídio dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, caso sejam ultrapassados os limites constitucionais de que trata o artigo anterior. O artigo 7º do PL passa a viger com a seguinte redação. No mês de dezembro de cada ano, será pago aos vereadores, prefeito e vice-prefeito o valor correspondente ao subsídio mensal a título de gratificação natalina. Câmara Municipal de Guapé, 19 de agosto de 2024. Elizabeth Florencio, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A presidente até havia me requisitado, e eu tomo a liberdade de comunicar de forma coletiva, a questão da possibilidade ou não
de colocar um reajuste dentro da lei de forma anual. E estudando a questão, eu entendo que tem questionamentos mais diversos sobre a questão, mas eu entendo que seria inconstitucional. Então, eu entendo que, por mais que tenha discussão do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que o Supremo vai manter, e o que de fato é direito do agente político, a remuneração do INPC de forma anual, que é o que vai fazer a correção posteriormente. Emenda aditivo 01 no projeto de lei 05/2024, legislativo. Votação da emenda. Celso Oliveira Freitas. Elizabeth Florencio, sou a favor da emenda. Hernando Soares Neves. Everton Gonçalves de Oliveira. Jocenir Souza Miranda. José Aparecido da Silva. Leila Hamilton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Agora é o projeto. Ah, tá. Aqui, ó. 104. Mas pode ser, depois corrige. Votação do projeto de lei 05/2024, legislativo. Tem o pedido de urgência dele primeiro. Projeto de lei número 5/2024, legislativo, com pedido de urgência especial, elaborado pelo vereador Danilo Álvaro da Silva. Votação do pedido de urgência especial. Celso Oliveira Freitas. Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jocenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Hamilton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Votação do projeto de lei número 5/2024, legislativo. Votação única do projeto. Celso Oliveira Freitas. Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jocenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Hamilton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Senhor presidente, dando continuidade, Sim. o próximo projeto, que é um projeto de apresentação, que é o projeto 39 de 2024, que altera a Lei Municipal 3.127, de 24 de julho de 2024, para substituição de dotação orçamentária, nela incluído uma abertura de crédito referente à construção e ampliação do CEMEI. O projeto passou, por mais que está sendo apresentado hoje, ele já foi analisado pela assessoria contábil da Merco, que apresentou algumas ressalvas e que eu acolhi e entrei em contato com o Poder Executivo, que são questões técnicas, e o Poder Executivo já apresentou o projeto substituto hoje, corrigindo e acolhendo as nossas recomendações. Então, tem pedido de urgência do projeto para ser analisado. Em sendo aprovado, a gente faz a leitura do parecer. Projeto de lei número 39/2024, executivo, com pedido de urgência especial, elaborado pelo vereador Danilo Álvaro da Silva.
Votação do pedido de urgência especial. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, sou favorável. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecida da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. Sou a favor e parabenizar o presidente pela sua urgência especial, que hoje encontra muitas pessoas que estão na fila de espera, né, aguardando essa reforma lá para adequar as salas lá. Sim. Então fica aí meus parabéns, presidente. Aprovado, eu passo a leitura do parecer de relatoria especial nos termos do artigo 192, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa. O projeto de lei 39 de 2024 é de autoria do Poder Executivo, pleiteia autorização para alteração da Lei Municipal número 3.127 de 2024 para substituição de dotação orçamentária nela indicada, com o fim de abrir crédito adicional suplementar para a construção de escola da rede infantil. O artigo 1º do PL autoriza que o município de Guapé realize a abertura de crédito suplementar por anulação de outras despesas no orçamento vigente, até o valor de R$ 1.438.000, valor esse que será utilizado para a ampliação do CEMEI. Conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Conforme previsto no artigo 132, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis de natureza orçamentária. Portanto, a sua iniciativa para o PL é constitucional e legal. Nesse caminhar, o artigo 34, incisos 1, 4º e 11 da Lei Orgânica, estabelece ser competência da Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre assuntos de interesse local e da legislação orçamentária, aí incluindo os créditos especiais e suplementares. Desse modo, é indiscutível o mérito do projeto em questão, uma vez que investimentos da instituição CEMEI busca ampliar a sua capacidade de atendimento, buscando atender à alta demanda de pessoas que aguardam na fila por uma vaga na instituição. A intenção do projeto se reveste de total interesse público, uma vez que investir na educação infantil, assim como oportuniza uma melhor condição para inúmeras famílias que buscam atendimento no CEMEI, cabendo ressaltar e parabenizar o belo trabalho realizado pela instituição CEMEI, que muito tem contribuído em todos os aspectos sociológicos e culturais para tratamento, socialização e preparação das nossas crianças para uma jornada educacional vindoura. O projeto em questão passou pela assessoria contábil da Merco, com parecer favorável pela sua aprovação, com algumas ressalvas que, acolhidas por esta assessoria jurídica, foram repassadas ao Poder Executivo para correções técnicas, onde as ressalvas foram prontamente corrigidas com a apresentação de projeto substitutivo anexado aos autos. Desse modo, em sendo acatado o projeto substitutivo, opino pela constitucionalidade e legalidade do projeto, manifestando pela sua aprovação. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2024, Elizabeth Florencio, vereadora. Votação do projeto de lei número 39/2024, executivo. É votação única do projeto. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, sou a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Próximo projeto, senhor presidente, que também tem pedido de urgência especial, é o projeto número 40 de 2024, que autoriza uma abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências até o valor de
873.943,60, que também é um investimento que será utilizado na Secretaria de Educação para reforma e ampliação das escolas da rede infantil. Inclusive, faz referência ao CEMEI também. O projeto também passou pela assessoria contábil da Mercury, com algumas ressalvas que foram acolhidas e foram propostas emendas ao projeto. Em sendo aprovado, a gente faz a leitura do parecer e das emendas. Projeto de lei número 40/2024, com pedido de urgência especial elaborado pelo vereador Danilo Álvaro da Silva. Votação do pedido de urgência especial. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Aprovado, presidente. O projeto cuida, o PL 40, pleiteia uma autorização para abertura de crédito especial no orçamento vigente da Secretaria de Educação e da outras providências. O artigo 1º do PL autoriza que o município de Guapé realize a abertura de crédito especial no orçamento vigente até o valor de R$ 873.943,60 na Secretaria de Educação, referente à ampliação de escolas da rede infantil do município. Os recursos que suportarão a presente abertura de crédito estão previstos no artigo 2º do PL 40, sendo recursos provenientes do excesso de arrecadação das fontes de recurso 1.542, transferências do Fundeb, complementação da União, da VAAT e ficha 1.543, transferências do Fundeb, complementação da União, de acordo com o parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. O projeto de lei ainda pretende, em seu artigo 3º, a suplementação da dotação até o limite de 30% estabelecido na lei orçamentária vigente. O PL ainda pretende autorização para modificar o Plano Plurianual, PPA, 2022-2025 e LDO 2024, nos moldes naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Conforme disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, assim como é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, garantindo assim a todos os direitos sociais consagrados no artigo 6º da Constituição Federal. Conforme previsto no artigo 132, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Guapé, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis de natureza orçamentária. Portanto, a sua iniciativa para o PL é constitucional e legal. Nesse caminhar, o artigo 34, incisos 1, 4 e 9 da Lei Orgânica estabelece a competência da Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre assuntos de interesse local e da legislação orçamentária, aí incluídos os créditos especiais suplementares. Desse modo, é indiscutível o mérito do projeto em questão, uma vez que investimentos na área da educação são sempre bem-vindos, ainda mais quando se trata da estrutura e ampliação da rede infantil. O projeto em questão passou pela assessoria contábil da Mercury, com parecer favorável pela sua aprovação, com algumas ressalvas que, acolhidas por essa assessoria jurídica, foi proposto emendas na forma que segue. A primeira delas é a emenda de redação 01, que, em respeito ao artigo 95 da Lei Complementar de 1998, a emenda do projeto deverá viger com a seguinte redação: autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Essa emenda apenas troca o crédito como especial para suplementar, porque houve um erro na execução do projeto. A próxima é a emenda supressiva 01, que os artigos 3º e 4º devem ser suprimidos. Explico. O primeiro, por pedir autorização para suplementar o crédito aberto,
que, no caso, somente se aplicaria para a abertura de créditos adicionais especiais, o que não é o caso do projeto. Segundo, por pretender a modificação do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que também não se aplica, pois as ações objetos da suplementação pretendida já constam na lei orçamentária vigente. Desse modo, em sendo acatadas as emendas propostas, opino pela constitucionalidade e legalidade do projeto, manifestando-me pela sua aprovação na sua constitucionalidade e legalidade do projeto, manifestando pela aprovação. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2024, relatora Elizabeth Florencio. Em sendo de comum acordo, primeiro secretário, se os vereadores concordar, pode-se votar as emendas de forma conjunta, são duas. Foi lido aqui, né? Emenda supressiva 01 no projeto de lei número 40/2024, executivo. Votação da emenda. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Acabou que eu votei separado. Mas já foi. Emenda de redação 01 no PL 40/2024, executivo. Celso Oliveira Freitas. Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Dando continuidade, senhor presidente, o próximo projeto é um projeto... Você quer que eu volte o projeto também? Desculpa. Pode ser? Não posso, peço Deus que eu xingue, meu filho, vou falar a verdade para você. Votação do projeto de lei número 40/2024, executivo. Votação única do projeto. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Aprovado, presidente. Autorizado. Autorizado. O próximo projeto é o projeto 41 de 2024, que também vai contar com pedido de urgência especial, que é uma autorização de abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências. O valor da abertura é de R$ 125 mil para aquisição de um veículo para a PAI. O projeto também passou pela assessoria contábil, com parecer favorável, com algumas ressalvas que foram acolhidas pela assessoria jurídica e que se tornaram emendas. Em sendo aprovado, a gente faz a leitura do parecer. Né? Isso. Projeto de lei número 41/2024, executivo, com pedido de urgência especial elaborado pelo vereador Danilo Álvaro da Silva. Votação do pedido de urgência especial. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Jacenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor. O projeto de lei em questão pleiteia autorização para abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências. O artigo 1º do projeto autoriza que o município de Guapé realize a abertura de crédito especial no orçamento vigente até o valor de R$ 125 mil
para aquisição de um veículo para a PAI. O projeto de lei ainda pretende, em seu artigo 3º, a suplementação da dotação até o limite de 30% estabelecidos na lei orçamentária vigente. O PL ainda pretende autorização para modificar o Plano Plurianual, PPA, a LDO de 2024, nos moldes naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Conforme disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Conforme previsto no artigo 132, inciso 3º da Lei Orgânica do município, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis de natureza orçamentária. Portanto, a sua iniciativa para o PL é constitucional e legal. Nesse caminhar, o artigo 34, incisos 1, 4 e 9 da Lei Orgânica estabelece a competência da Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre assuntos de interesse local e da legislação orçamentária, aí incluindo os créditos especiais e suplementares. Desse modo, indiscutível o mérito do projeto em questão, uma vez que investimentos na instituição APAE são de suma importância para o nosso município. O projeto em questão passou pela assessoria contábil da Mercury, com parecer favorável pela sua aprovação, com algumas ressalvas, que, acolhidas por essa assessoria jurídica, foi proposto as emendas na forma que segue, a fim de adequar o projeto. A primeira é a emenda modificativa 01. Analisando a Lei 2.869, de 2023, publicada em dezembro de 2021, que trata do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, constatamos que o Programa 010, Coordenação de Manutenção de Serviços Sociais, não consta na ação 1157, Aquisição de Veículo para a PAI, fundo a fundo. Estando assim sendo, entendemos que não pode o presente crédito ser aberto como crédito suplementar, como determina o artigo 1º do projeto, uma vez que fere frontalmente o artigo 41, inciso 2º, da Lei 4.320, de 1964, que assim define. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em, inciso 2º, especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Em sendo assim, propõe-se a emenda modificativa, onde o artigo 1º do projeto de lei passará a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito por decretos, crédito adicional especial por excesso de arrecadação até o valor de R$ 125 mil, acrescentando no orçamento vigente as seguintes dotação orçamentária. Desse modo, em sendo acatado a emenda proposta, opino pela constitucionalidade e legalidade do projeto, manifestando-me pela sua aprovação. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2024, Elizabeth Florencio, vereadora. Emenda de redação no projeto número 41/2024, executivo. Votação da emenda. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves, Everton Gonçalves de Oliveira, Jacenir Souza Miranda, A favor. José Aparecido da Silva, A favor. Leila Milton Teixeira, A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Votação única do projeto de lei número 41/2024, executivo. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves, A favor. Everton Gonçalves de Oliveira, A favor. Jacenir Souza Miranda, A favor. José Aparecido da Silva, A favor. Leila Milton Teixeira, A favor. Anderson Ribeiro. A favor. Aprovado, presidente.
Dando continuidade, senhor presidente, o próximo projeto, que também é um projeto que vai contar com pedido de urgência especial, que é o PL 42 de 2024, que reconhece dívida, autoriza pagamento e abre crédito especial na Lei de Orçamento para o exercício de 2024. A presente abertura de crédito é uma abertura de crédito pretendida no valor de R$ 29.571,74, referente ao que já havia sido disposto nesta casa anteriormente pelo senhor diretor do SAAI, o Edinho. Em sendo aprovado o pedido de urgência do projeto, a gente passa a leitura do parecer. Presidente, pela ordem. Reinaldo, aí está o valor? No projeto está o valor? Aquele valor que ele apresentou? Tem. É R$29 mil, porque o que acontece? Tem até uma ação que já foi distribuída Então, sobre isso o que eu ia projeto. falar da ação. O valor que a abertura de crédito propõe é o mesmo valor que foi, inclusive, previsto na cláusula 4ª do Então, contrato mas firmado. É só o valor, não é, É o só o valor, valor. da ação, não, né? Não, o valor que o crédito... É até interessante sua pergunta, porque assim, o valor que o crédito pretende, a abertura do projeto, é os R$ 29.571, e não os R$ 47.875, que seria o valor que está corrigido, né, que tinha sido colocado. Então, a abertura de crédito no projeto, ela pretende só os R$ 29 mil mesmo. Não, eu preocupei porque eu achei que às vezes fosse o valor atualizado, né, judicialmente, porque eu olhei hoje, no dia 3 de setembro, tem uma audiência de conciliação, né, Sim. nesse processo. Sim, sim. Aí eu achei que seria viável, né, aguardar a audiência, né, para ver o que os advogados ali, né, que eles façam um acordo, mas como o valor é o real da dívida, né? É importante frisar que, por ser questão de interesse público, o advogado não poderia firmar um acordo nos autos de reconhecimento de dívida sem lei autorizativa, né? Isso poderia ser considerado crime. Na ação judicial? Quando você defende o órgão público enquanto titular, você não tem essa discricionariedade para reconhecimento de dívida. Por que eles não manifestaram que não podia ter audiência? Como é que é? Eles podiam ter manifestado, né? Poderia. Faltou... Porque é até uma forma... Aí já desmarca a audiência, né? É até uma forma de ter segurança jurídica para justamente não lesar o patrimônio público. Mas já foram feitos outros acordos judiciais. Sem aprovação, se foi feito legal. Sem lei. O Edinho, eu acho que o Edinho teve quase todos ali, ele explicou direitinho Não, que porque eu fiquei se preocupado não com o haver valor. o pagamento dentro do prazo, que possa quase drobar o pagamento. Não, E é bom, Reinaldo, você... Você colocou um termo de ação hoje em São Tomé das Letras, não foi? Ô, Reinaldo. Não, é porque eu coloquei errado, mas talvez seja até melhor, senhor presidente, se for de acordo dos vereadores, ao invés de votar a urgência do projeto primeiro, lê-se o parecer. Sim, eu gostaria que você fizesse isso, é que eu ia te pedir agora, porque você poderia também espanar que esse serviço já foi prestado, entendeu? Ele já prestava ele, entendeu? Porque lembra que eu até brinquei aqui, falei com a turma que nem relógio trabalhava dado, que eles tinham que receber para continuar, eles já vinha fazendo uns recursos, até inclusive essas denúncias que teve aí de cobrança indevida, se eles tivessem, talvez não teria nem acontecido. Se o senhor permitir, vamos fazer a leitura do projeto, Sim. do parecer, e eu faço remissão, e posso ler também para os vereadores, Sim. a parte do termo que foi assinado, que o Executivo assinou com eles. Sim. O PL 42 pleiteia autorização para reconhecimento de dívida e autoriza o pagamento e abre crédito especial na lei orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências. O artigo 1º do projeto de lei declara que fica reconhecida a dívida do exercício de 2023 perante a ERISMIG, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, decorrente do convênio para o exercício da atividade de regulação dos serviços públicos de saneamento
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, junto ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, celebrado em 25/1/2023. Quando a gente faz referência ao termo de convênio, que inclusive foi retirado dos autos da ação judicial, a cláusula primeira, que prevê o objeto, fala o seguinte: este convênio tem por objetivo estabelecer obrigações entre os concedentes e o convenente, para que exerça em proveito, em nome dos concedentes e conforme as diretrizes previamente definidas, a prestação de serviços relativos às atividades de regulação dos serviços de saneamento de água e esgoto no âmbito da área do município de Guapé. Esse, portanto, é o objeto. Continuo a leitura do parecer. A dívida oriunda do convênio firmado, devidamente corrigido, monta o valor atualmente de R$ 47.875,92, conforme consta nos autos da execução fiscal de número 5.810.43.2024, 8130281, distribuída em 24/6/2024 na comarca de Guapé, Minas Gerais. O artigo 2º do PL autoriza o SAAI a proceder à negociação para a redução do débito, uma vez que, conforme manifestação realizada nos autos do processo, a parte autora Arismig declara interesse na autocomposição pelos valores originais sem correção. Aí responde aquilo que a gente havia comentado: sendo aprovado, eles vão ter titularidade para negociar. O artigo 3º do PL autoriza a abertura de crédito especial por anulação no orçamento do município de Guapé, vigente até o valor de R$ 29.571,74, para quitação da dívida em questão. O PL ainda pretende autorização para adequação do PPA 2022 a 2025 e da LDO vigente. Conforme disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, conforme previsto no artigo 132, inciso 3º da Lei Orgânica do município, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis de natureza orçamentária. Portanto, a iniciativa para o projeto é constitucional e legal. Nesse caminhar, o artigo 34, incisos 1, 4º e 9º da Lei Orgânica estabelece ser competência da Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre assuntos de interesse local e da legislação orçamentária, aí incluindo os créditos especiais suplementares, como é o caso em questão. Desse modo, indiscutível o mérito do projeto em questão, uma vez que as partes devem agir de forma pautada pela boa-fé em suas relações negociais. Uma vez firmado o convênio, conforme o objeto previsto na cláusula 1ª do termo de convênio anexo, sendo a instituição do mesmo firmada com autorização concedida pela Lei Municipal número 2.985, de 2022, e sendo prestado o serviço de regulação do serviço de saneamento de água e esgoto, conforme previsto na cláusula 2ª do termo de convênio anexo, é devido o valor previsto nos parágrafos 3º e 4º da cláusula 4ª do termo anexo, na forma que segue. E aqui eu faço referência ao termo em que foi anexado ao processo e que foi assinado, onde a cláusula 4ª ela fala do preço da regulação que será pago pela prestação de serviço à agência reguladora. O parágrafo 3º diz que o valor do preço da regulação será de R$ 19.610,08 para atividade regulatória de água e R$ 9.971,67 para atividade regulatória de esgoto, conforme Resolução número 19 de 2022, aprovada pela Assembleia Geral da Arismig. O parágrafo 4º diz que,
considerando a necessidade de que seja feita estimativa total dos valores contratuais para o exercício de 2023, fica estimado o valor total do contrato, no montante de R$ 29.571,74. Isso é a disposição prevista no parágrafo 4º do termo assinado entre o Poder Executivo e a agência. Continua a leitura do parecer. Desse modo, é claro e evidente que o valor pleiteado no projeto em questão advém de obrigação instituída por lei e por termo de convênio assinado pelo chefe do Poder Executivo. Importante ressaltar a existência de ação judicial em andamento com o objetivo de cobrança do valor devido, que atualmente corrigido está em R$ 47.875,92. Levando em conta o tempo de tramitação de uma ação judicial, assim como os honorários sucumbenciais ao final do processo, em sendo julgado procedente a ação em questão, poderá custar aos cofres públicos mais de R$ 50 mil. Além de todo exposto, impedir o pagamento do valor em questão seria o mesmo que contrariar o interesse público, uma vez que, ao final da ação, o Poder Executivo poderá despender quase o dobro do valor real pretendido pela abertura de crédito. Importante frisar ainda que, em respeito ao artigo 5º do Código de Processo Civil, as partes integrantes do processo devem agir pautadas pela boa-fé. Desse modo, demonstrado a contratação do serviço, inegável não reconhecer a legalidade do valor acordado em contraprestação ao serviço prestado. A celeridade e a economia processual são princípios basilares que norteiam o processo civil. Em respeito ao princípio da simetria, devem ser aplicados aos procedimentos administrativos, no intuito de se buscar decisões que respeitem os princípios gerais de direito, assim como busca efetivar decisões que tenham o menor custo possível para a administração pública. Insistir na continuidade de um processo judicial, como discutido nesses autos, é caminhar na contramão da economicidade, primeiramente pelo valor final da decisão, segundo, pelo tempo de servidores que serão despendidos para cuidar da devida tramitação dos autos. Precisamos compreender ainda que a administração pública tem um dever legal de agir pautada pela moralidade dos seus atos administrativos perante terceiros, servindo de exemplo para toda a sociedade. Portanto, contratar um serviço e negar a efetivação do seu pagamento é conduta totalmente contrária à moralidade. Afinal, a administração pública firmou o presente termo de prestação de serviço, agindo em sua plena discricionariedade. Em não sendo comprovado qualquer vício na formação do Instituto, é dever da administração pública cumprir com aquilo que for acordado, devendo, assim, efetuar a quitação dos valores devido à agência reguladora Erismig na forma pretendida pelo projeto. Desse modo, voto pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2024, relatoria do senhor Danilo Álvaro da Silva. Esse é o parecer. 42. Primeiro voto a ser urgência. Eu ia fazer urgência, era isso? Projeto de lei número 42, com pedido de urgência especial, elaborado pelo vereador Danilo Álvaro da Silva. Votação do pedido de urgência especial. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. Também sou a favor. Jacenir Souza Miranda. Contra. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Hamilton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. Contra. Foi aprovado, presidente. Votação do projeto de lei número 42/2024, executivo. Votação única do projeto. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. Eu sou a favor.
Jacenir Souza Miranda. Contra. José Aparecido da Silva. Favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. Sou contra, presidente. Eu gostaria só de fazer uma breve justificativa aqui, que fica de exemplo, né, para o Poder Executivo. A contratação da Arismig foi feita antes de passar por essa casa. Então, assim, eu acho isso o cúmulo do absurdo, né? Então, que isso não volte a acontecer novamente. Então, isso já é para mim um motivo muito sério. Então, quando tiver tiver que fazer um contrato com a empresa desse porte, que seja passado pela Câmara primeiro, antes de eles fazer o contrato por conta própria e eles assinarem, né? Então, acho que o responsável total por essa dívida tinha que ser o município, não vir pela casa de novo para a gente aprovar isso aqui. Então, eu sou totalmente contra. Anderson, só uma ressalva, talvez às vezes eu até não tenha me expressado bem, mas teve autorização legislativa, existe uma lei de 2022 que autoriza a adesão. Portanto, Mas aí não tinha abertura de crédito para pagar? Autoriza adesão. o erro houve, o que de fato houve o erro, foi o seguinte, de não ter previsão no orçamento. Então Entendeu? Assim, E esse erro de fato aconteceu. Mas o erro de não ter autorização legislativa, nós não podemos falar porque de fato teve. Mas eu fui contra, entendeu? Foi a maioria da casa que foi aprovada, mas desde o começo, porque já tinha, nesse pedido que foi aprovado aqui depois, o contrato já estava assinado. Isso eu consigo provar para o senhor, se o senhor quiser. O contrato já estava assinado depois que eles autorizaram aqui na Câmara. E eu fui contra esse pedido. Eu até analisei essa circunstância, porque eu particularmente sou obrigado a trabalhar com data, né? E o contrato foi assinado em 25 de janeiro de 2023. E a norma que autorizou a adesão do município, que é a Lei 2.985, ela é de 7 de outubro de 2022. Então, de fato, ela é anterior. Agora, sim, se foi assinado antes com data posterior, aí eu não posso te dizer, mas a data que consta nos autos é posterior. Porque eu tive esse mesmo cuidado, porque se de fato isso fosse verdade, jamais dava parecer nesse sentido, porque aí de fato o contrato seria nulo. Né? Eu vou tentar levantar para o senhor, porque eu lembro muito bem dessa reunião que teve aqui, eu estava presente, na época não era filmado, entendeu? Eu fui contra esse pedido, porque justamente já tinha firmado já o contrato com a empresa, né? E eu vou conseguir ver se eu levanto para o senhor e passo para o senhor. Beleza. Esse que a gente aprovou hoje é só do SAI. Só do SAI. Não tem nada a ver com resíduo sólido. Não. É o serviço... É o serviço... As gravações. Foi outra coisa que eu tomei cuidado. 2022, sim. Nós iniciamos a legislatura em 2021. Já tinha essa. Foi inclusive a filmagem de 2022. Muito bem colocado o seu questionamento. Foi até uma coisa que eu tomei o cuidado para receber o projeto. Por quê? Em respeito aos vereadores, porque já passou 2 projetos de abertura de crédito aqui nesse sentido, com o mesmo valor. Porém, uma coisa que me fez dar parecer nesse sentido e acolher também a receita do projeto foi que a questão que é o seguinte, das outras vezes em que a abertura de crédito veio, dava-se a entender que era pagamento para Arismig relacionado a resíduos sólidos, né? E eu tomei o cuidado de analisar, inclusive disponibilizei nos autos, isso eu peguei do processo, nem foi o Poder Executivo que trouxe, o termo assinado pelo Poder Executivo com a agência reguladora, e assim, a cláusula primeira, ela é clara no objeto em dizer que é a regulação do serviço de saneamento de água e esgoto. Então, doutor, mas para quem participou das audiências com a Arismig aqui, estava certinho que era tratamento de água e esgoto. Não, mas quem teve aqui nas reuniões que a Arismig fez presencial aqui e foi perguntado, foi sanado todas as dívidas, era só água e esgoto. E eu provo para vocês que isso está gravado. Mas assim, senhor então, presidente... o vereador que não participou, ele pode estar até achando que tinha sólido, mas eu vim nas reuniões, quem mais veio, e eu provo que está gravado, que só falava da água e esgoto. Eu acho que é comum acontecer a confusão, até porque a agência cuida das outras partes também. Mas o que eu estou querendo dizer aqui,
o chefe do SAAI teve aqui, conversou com quase, acho que não foi 100% dos vereadores, não, e explicou, se nós não aprovássemos para pagar esse valor agora, que poderia ser quase o drobo judicial. Foi explicado ali embaixo na sala, e por isso eu pedi urgência, porque a gente não quer dar mais prejuízo para esse município. Foi isso que eu já questionei tá com o Reinaldo. Pela leitura do projeto tudo, eu vi que é para água e esgoto. Sim. O dia que a gente conversou com, como que ele chama, o chefe do SAI? O Edinho. Edinho, fugiu o nome dele aqui. Foi só para isso. Porque a preocupação nossa com aquele projeto foi a questão dos resíduos sólidos. Né? Eu até tomei a liberdade, foi muito boa a sua pergunta, porque por mais que eu não tenha essa discricionariedade, eu tomo a liberdade de fazer aqui a gente não é juiz, mas eu me sinto no dever de fazer um juízo de admissibilidade. Então, assim, em respeito aos votos dos vereadores que negou a outra autorização de crédito, se fosse pela mesma função, se fosse pela mesma questão assim, é para pagar SMIG resíduo sólido, eu particularmente daria, em questão a respeito aos votos de cada um de vocês, eu daria parecer no sentido de nem vir o projeto para plenário. Mas aí quando eu identifiquei também, que eu fui analisar os autos do processo, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu peguei lá o termo que foi assinado, e que ficou muito claro ali no termo que é água e esgoto, aí eu me senti na obrigação de fazer o juízo de admissibilidade e colocar o projeto para tramitar. Isso foi bem esclarecido, mas o que está sendo questionado aqui não foi resíduo sólido, não. O meu questionamento não é resíduo sólido. Não, sim. Meu questionamento é a respeito do contrato ter sido assinado antes de vir para casa. Não tem nada a ver com resíduo sólido, não. Sim. É porque eles vieram aqui na cidade, eles trabalharam, eles explicaram, teve 2 ou 3 audiências aqui dentro dessa casa com eles, entendeu? E eles tinham que receber. Eles não podiam ficar sem receber. E tanto que eles entraram na justiça, se não fosse aprovado esse projeto hoje, ia pagar quase o dobro na justiça. Porque eles iam ganhar sim. A forma de contratação, para mim, Daniel, presidente, que foi errada. Porque, sim, é o que você explicou. A autorização da casa tem que vir antes da contratação. Senão, para que serve os vereadores aqui, então? Sim, mas aí é o que ele está acabando de explicar. Vamos ver se essa lei está autorizando ou não. Entendeu? Não. Vamos corrigir assim. O doutor Reinaldo já apresentou que o contrato foi feito pós a legislação aprovada. Senhor presidente, eu peço desculpa só para me fazer uma correção quando o senhor fala vamos ver, porque a data de assinatura do termo ela já foi vista. Essa é uma obrigação minha no exercício de admissibilidade. Então, assim, foi uma coisa que eu tomei cuidado. Então, assim, o que consta no termo é isso, né? Foi assinado posterior. Igual o Anderson falou que soube que foi contratado antes, eu concordo plenamente e respeito o posicionamento dele. Aí cabe a gente, inclusive, se quiser até abrir um procedimento administrativo para verificar isso, e em sendo provado isso, o termo é nulo. O próximo projeto, que é um projeto que também tem pedido de urgência especial, que é o projeto 04 de 2024, de autoria da vereadora Elizabeth Florencio, que dá nome à rodovia de Guapé ao Porto da Balsa. O projeto tem parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela sua aprovação. Sendo aprovado o pedido de urgência, o projeto está em condições de ser votado. O nome da rodovia será o senhor Fernando Soares Aguiar. Vamos lá, Carmo. Votação do projeto de lei número 4, legislativo com pedido de urgência especial. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. A favor. Eu decorei o nome de todo mundo. Jocenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. A favor.
Já foi lido, né, o projeto, né? Já foi apresentado. Projeto de lei número 4/2024, legislativo. Votação única do projeto. Celso Oliveira Freitas, Elizabeth Florencio, a favor. Hernando Soares Neves. A favor. Everton Gonçalves de Oliveira. Também sou a favor. Jocenir Souza Miranda. A favor. José Aparecido da Silva. A favor. Leila Milton Teixeira. A favor. Anderson Ribeiro. Sou a favor e parabenizar a colega aí, né, pela homenagem. É um homem que deixou o seu marco aqui no nosso município, né? Foi muito merecedor. Com certeza, o seu Fernando foi muito importante para Guapé, né? O Tony Dadão não gostou mesmo, não. Senhor mas presidente, eu está queria- encerrado a ordem do dia referente aos projetos. Então, a gente agradece a presença aí, né? E avisar que a próxima reunião será no dia 2/9/2024. Né? Eu agradeço a presença de todos. Vamos rezar um Pai Nosso para a gente aguardar a próxima reunião, se Deus quiser, né? E dou por encerrado já os trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todas? Boa noite. E até lá. Saúde para todo mundo, gente.